Já imaginou como 12 homens comuns, pescadores, cobradores de impostos e trabalhadores, puderam transformar o mundo para sempre? A história deles começa não em palácios, mas nas margens poeirentas do mar da Galileia. Jesus caminhava entre eles, homens cansados da rotina, das redes e das tempestades. E foi ali, naquele cenário improvável, que o Filho de Deus escolheu aqueles que levariam sua mensagem de esperança até os confins da terra. O Evangelho de Mateus nos conta que Jesus ensinava, pregava e curava por toda a Galileia. Foi nesse movimento que ele encontrou Simão Pedro e seu irmão André, lançando as redes ao mar. A voz de Jesus ecoou com um convite que mudaria tudo. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles não hesitaram, deixaram tudo para trás e o seguiram. Assim, nascia o grupo que redefiniria o destino espiritual da humanidade. Logo em seguida, o chamado alcançou Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Eles também estavam em seu barco, consertando as redes com o pai. Ao ouvirem a voz do mestre, deixaram o barco, o pai, e seguiram-no. Jesus não via apenas pescadores. Ele via corações dispostos, homens com um potencial que ninguém mais enxergava. Ele sabia que cada um deles teria um papel único e fundamental na sua grandiosa obra. Aos poucos, o grupo cresceu. Felipe, Bartolomeu, que muitos acreditam ser Natanael, Mateus, o desprezado cobrador de impostos, e Tomé, o cético. Juntaram-se também Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e, por fim, Judas Iscariotes, aquele cujo nome ficaria marcado pela traição. 12 homens, 12 vidas completamente diferentes, agora unidas por um propósito divino. Mas o que havia de tão especial neles? Aos olhos do mundo, absolutamente nada. Eles não eram ricos, não tinham poder político, nem eram considerados sábios pelos padrões da época. Eram homens simples, com falhas e fraquezas. Mas Jesus viu o que o mundo não podia ver: fé. Uma semente de fé que, regada por sua presença, floresceria de forma extraordinária. Pedro, por exemplo, era impulsivo, falava antes de pensar, mas se tornaria a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. André, seu irmão, tinha um coração que transbordava evangelismo, sempre pronto a levar outros para conhecerem Jesus. Tiago e João, com seu temperamento forte, foram apelidados de filhos do trovão. Mas com Jesus, aprenderam o poder do amor e da mansidão. Mateus abandonou a riqueza material e o status que vinha com sua profissão para encontrar um tesouro que não se corrói. E Tomé, o famoso Tomé da dúvida, nos ensinou que até a incerteza pode nos levar a um encontro profundo e transformador com a verdade. Ao tocar as feridas do Cristo ressuscitado, cada um desses homens foi moldado, ensinado e preparado. O próprio Senhor os enviou com uma missão clara: ide e pregai. É chegado o reino dos céus. A partir daquele momento, a jornada deles se intensificou. Eles caminharam por aldeias, desertos e mares. Enfrentaram prisões e perseguições, mas nunca se calaram. Eles testemunharam o impossível. Viram cegos enxergarem, leprosos serem purificados e até mortos voltarem à vida. E o mais importante de tudo, viram o próprio Filho de Deus vencer a morte e ressuscitar. Após a crucificação e a ressurreição de Jesus, veio o evento que selou o destino deles: o Pentecostes. O livro de Atos narra que o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo. De repente, aqueles homens simples começaram a falar em diferentes idiomas, proclamando as maravilhas de Deus. Ali nascia a força espiritual que os impulsionaria até os cantos mais remotos do planeta. O poder de Deus estava sobre eles. Pedro, o mesmo homem que por medo negara Jesus 3 vezes, agora se levantava com uma ousadia sobrenatural. Em um único dia,
Sua pregação levou 3.000 pessoas a se arrependerem e crerem. O medo havia sido substituído por uma fé inabalável. Eles entenderam que suas vidas não lhes pertenciam mais. Elas pertenciam a Cristo e à missão que Ele lhes confiou. A partir dali, o mundo nunca mais seria o mesmo. Cada apóstolo recebeu uma rota, uma missão específica que os espalhou pelo mundo. Pedro liderou a igreja em Jerusalém e depois foi para Roma. André levou o evangelho à Grécia e à Ásia Menor. Tiago, filho de Zebedeu, pregou em Jerusalém e se tornou o primeiro dos 12 a morrer por sua fé. João, o discípulo amado, viveu mais tempo, nos deixando o seu evangelho e o livro do Apocalipse, com visões sobre o fim dos tempos. A missão não parou por aí. Tomé viajou até a Índia, plantando a semente da fé em terras distantes. Felipe, Bartolomeu, Simão, Tadeu e Mateus também seguiram caminhos de sacrifício, enfrentando fome, perseguição e tortura, mas jamais negaram o Senhor que os chamou. O livro de Atos resume essa missão com uma promessa poderosa. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E foi exatamente o que aconteceu. De homens comuns, eles se tornaram colunas da fé e suas vozes ecoam até hoje. Mas a mensagem de amor de Cristo não foi bem recebida por todos. As autoridades religiosas e o poderoso Império Romano viam os seguidores de Jesus como uma ameaça. A perseguição não demorou a chegar. Prisões, torturas e execuções se tornaram a realidade para muitos cristãos. Mas os apóstolos não recuaram. Como poderiam? Eles haviam andado com o Filho de Deus. Eles viram o impossível se tornar realidade. Eles sabiam que a morte não era o fim, mas o portal para a vida eterna. O apóstolo Paulo, que se juntou a eles nessa missão, resumiu esse sentimento de forma perfeita. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a fé que sustentava cada um deles. Uma fé que os fazia olhar a morte nos olhos e declarar com convicção: Jesus é o Senhor. Enquanto o evangelho se espalhava, o número de convertidos crescia e, com ele, o número de inimigos. Mas nada podia deter o avanço da palavra de Deus. Pedro curava enfermos com sua própria sombra. Paulo pregava com correntes nos pulsos, dentro de prisões. João, exilado, escrevia revelações que nos guiam até hoje. Tomé cruzava continentes para anunciar o nome de Cristo. Cada um deles sabia que sua jornada na terra terminaria em sacrifício. Mas para eles valia a pena. Valia a pena morrer por aquele que morreu por todos nós. A morte dos apóstolos não foi uma derrota. Foi o testemunho final de amor e fidelidade. Foi a prova viva de que a fé verdadeira não se abala, nem mesmo diante do último suspiro. Se você foi tocado por esta mensagem, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Você já parou para pensar no que aconteceu com os apóstolos depois que Jesus subiu aos céus? A Bíblia nos conta sobre o início de suas jornadas, mas a história de como eles viveram e morreram é uma das mais poderosas e inspiradoras de toda a fé cristã. Eles não apenas pregaram o Evangelho, eles o viveram até as últimas consequências. Hoje, vamos mergulhar na história do sacrifício desses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo. Prepare o seu coração, porque a coragem deles vai te emocionar. Vamos começar com Pedro, a rocha sobre a qual Jesus edificou sua igreja. Aquele homem impulsivo que andou sobre as águas, mas também negou o Mestre por 3 vezes. Depois da ressurreição, à beira do mar, Jesus o restaurou com uma pergunta simples: Pedro, tu me amas? Essa pergunta ecoou em seu coração e o transformou. Ele se tornou a voz corajosa do Evangelho em Jerusalém, curando enfermos e até ressuscitando mortos em nome de Jesus.
Sua liderança, no entanto, não passou despercebida pelo Império Romano, que via o cristianismo como uma ameaça. Por volta do ano 64 d.C., durante o brutal reinado do imperador Nero, Pedro foi preso em Roma. Condenado à morte mais humilhante da época, a crucificação, ele fez um último pedido que chocou seus executores. Ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que seu Senhor, e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E assim, o grande apóstolo Pedro entregou sua vida com a mesma humildade que aprendeu aos pés de Cristo, mas com uma coragem que ecoaria por toda a eternidade. Agora vamos falar de André, o irmão de Pedro. Ele foi, na verdade, o primeiro a seguir Jesus. Sempre em segundo plano, mas com um coração missionário gigante. Foi André quem levou seu irmão Pedro até Jesus. Foi ele quem encontrou o menino com os pães e os peixes. Após o Pentecostes, ele levou a mensagem de Cristo para a Ásia Menor, Grécia e até mesmo para as fronteiras mais distantes do Império Romano. Sua jornada terminou na cidade de Patras, na Grécia, onde foi capturado. As autoridades tentaram de tudo para que ele negasse sua fé. Ofereceram liberdade, mas a resposta de André foi firme. Nunca negarei aquele que me salvou e me deu a esperança eterna. Irritados com sua recusa, eles o condenaram a uma morte lenta e dolorosa. André foi amarrado e não pregado em uma cruz em forma de X para que seu sofrimento durasse mais tempo. Por 2 dias, pendurado naquela cruz, ele não parou de pregar. Para cada pessoa que passava, ele dizia que aquela cruz não era um símbolo de vergonha, mas de salvação. Ele morreu com um sorriso, pronto para encontrar o Salvador a quem dedicou cada segundo de sua vida. O próximo é Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João. Ele fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e João. Eles eram conhecidos como os filhos do trovão, por seu temperamento forte. Mas essa energia foi canalizada para o serviço a Deus. A história de Tiago é trágica, mas poderosa. Ele foi o primeiro dos 12 apóstolos a morrer pela fé. Sua morte é uma das poucas registradas na Bíblia, em Atos capítulo 12, que diz simplesmente: "E matou a espada Tiago, irmão de João." Foi uma ordem direta do rei Herodes Agripa, que queria agradar aos líderes judaicos e sufocar o crescimento da igreja. Mas o efeito foi o contrário. A morte de Tiago não enfraqueceu os cristãos, fortaleceu-os. A tradição conta algo ainda mais incrível. O soldado romano que o levou para a execução ficou tão tocado pela paz e pela fé inabalável de Tiago, que no último momento ele se converteu a Cristo e pediu para ser executado ao lado do apóstolo. O sangue de Tiago se tornou uma semente que fez a igreja florescer ainda mais. E quanto a João, o irmão de Tiago, conhecido como o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus durante a última ceia. Ele é o único dos apóstolos que não morreu como mártir. Isso não significa que sua vida foi fácil, pelo contrário. Depois da ascensão de Cristo, João liderou a igreja em Éfeso e enfrentou a perseguição brutal do imperador Domiciano. Segundo a história, seus inimigos tentaram matá-lo de uma forma terrível, jogando-o em um caldeirão de óleo fervente. Mas um milagre aconteceu. João saiu ileso, sem nenhuma queimadura. Vendo que não podiam matá-lo, o imperador o exilou na ilha isolada de Patmos. Foi lá, sozinho e longe de tudo, que João recebeu a mais extraordinária das visões. O livro do Apocalipse, a revelação do fim dos tempos. Ele viveu até uma idade muito avançada, sempre ensinando a mesma lição: filhinhos, amai-vos uns aos outros. A vida de João nos mostra que ser fiel até o fim também é uma forma de martírio, uma entrega diária e constante a Deus. Vamos para Filipe, um homem prático e cheio de perguntas, mas com uma fé ousada. Foi ele quem disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta.
Foi ele também que trouxe Natanael para conhecer Jesus. Depois do Pentecostes, Filipe levou o evangelho para cidades inteiras com sabedoria e coragem. A tradição nos conta que sua missão o levou a Hierápolis, na região da Frígia, hoje parte da Turquia. Lá, sua pregação contra a adoração de ídolos enfureceu os líderes pagãos. Ele foi preso e condenado à crucificação. Assim como Pedro, ele também foi crucificado de cabeça para baixo. Diante de uma multidão hostil, Filipe não demonstrou medo ou ódio. Suas últimas palavras foram um testemunho de amor incondicional. Meu coração pertence a Cristo, meu Salvador. E quem era Bartolomeu? Muitos estudiosos acreditam que ele era Natanael, o amigo de Filipe, aquele de quem Jesus disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo." Um homem de coração puro e sincero. Sua sinceridade o levou a lugares distantes, como a Índia e a Armênia, para compartilhar a mensagem de Cristo. Foi na Armênia que sua jornada missionária teve um fim brutal. Capturado por sacerdotes pagãos que se sentiram ameaçados por sua influência, Bartolomeu foi submetido a uma das torturas mais cruéis que se possa imaginar. Por se recusar a negar a Cristo, ele foi esfolado vivo. Mesmo em meio a uma dor indescritível, os relatos dizem que ele continuava a louvar a Deus. Por fim, ele foi decapitado. O corpo de Bartolomeu, completamente dilacerado, tornou-se um símbolo poderoso de uma fé que não pode ser destruída, uma fé pura e verdadeira até o fim. Agora, Mateus, o homem que trocou uma mesa de coleta de impostos por uma vida seguindo Jesus. Ele era um publicano, odiado pelo seu próprio povo por trabalhar para os romanos. Mas Jesus o viu, o chamou, e Mateus largou tudo. Ele não só se tornou um apóstolo, mas também o autor do primeiro evangelho, o Evangelho de Mateus, que detalha os ensinamentos de Jesus como o Rei prometido. Sua missão o levou para longe de Israel até a Etiópia. Lá, ele fundou comunidades cristãs e converteu muitas pessoas. Mas sua pregação sobre um único rei, Jesus, entrou em conflito com o rei local. Enquanto celebrava um culto com os novos convertidos, soldados invadiram o local. Mateus foi atacado e morto a golpes de espada, selando com seu próprio sangue o evangelho que ele havia escrito com tanto amor. O cobrador de impostos se tornou um mártir do Rei dos Reis. Finalmente chegamos a Tomé, muitas vezes lembrado como Tomé o Incrédulo, mas sua história é muito mais do que dúvida. Foi ele quem corajosamente disse aos outros discípulos para irem com Jesus a Jerusalém, mesmo sabendo do perigo. Sim, ele duvidou da ressurreição, mas sua dúvida não veio de um coração duro, e sim de um coração quebrado pela perda. Quando Jesus apareceu a ele e o convidou a tocar em suas feridas, a resposta de Tomé foi a mais profunda declaração de fé de todo o Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Essa experiência o transformou num missionário incansável. A tradição diz que Tomé viajou mais longe que qualquer outro apóstolo, chegando até a Índia. Lá, ele estabeleceu igrejas que existem até hoje, e muitos cristãos indianos se orgulham de sua herança apostólica, mas sua fé também lhe custou a vida. Perseguido por sacerdotes locais, Tomé foi morto enquanto orava, transpassado por 4 lanças. Suas últimas palavras foram as mesmas que mudaram sua vida. Meu Senhor e meu Deus. A história desses homens não é sobre morte, mas sobre vida. Uma vida tão cheia de propósito e amor por Cristo que a morte era vista apenas como um portão para a eternidade. Eles não eram super-heróis. Eram pescadores, coletores de impostos, homens comuns que disseram sim a um chamado extraordinário. A coragem deles nos desafia hoje. Até onde estamos dispostos a ir por nossa fé? A história deles nos lembra que seguir a Cristo é um caminho de sacrifício, mas também de uma alegria e uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Se o vídeo tocou o seu coração,
Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de coragem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Que a fé desses apóstolos inspire sua jornada. Homens que transformaram o mundo com uma mensagem de esperança. Comecemos por Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Ele se tornou o líder da igreja em Jerusalém e era um homem de profunda oração e retidão. A tradição conta que os líderes religiosos o levaram ao ponto mais alto do templo, exigindo que ele negasse Jesus publicamente. Mas Tiago, cheio de coragem, proclamou em voz alta: Jesus está assentado à direita de Deus e voltará nas nuvens do céu. Furiosos com sua resposta, eles o empurraram do alto do templo. Caído e gravemente ferido, Tiago fez algo extraordinário. Ajoelhou-se e orou por seus agressores, assim como Jesus na cruz. Ele pedia a Deus que os perdoasse. Seu ato de misericórdia foi interrompido por um golpe fatal na cabeça. Sua morte ecoou o perdão de Estevão, o primeiro mártir cristão. O próximo é Tadeu, também chamado de Judas, filho de Tiago. Ele levou o evangelho para a Mesopotâmia e a Pérsia, pregando com uma coragem incansável. Por se recusar a adorar os ídolos locais, foi brutalmente espancado com bastões até a morte. Dizem que, mesmo em seus últimos momentos, suas palavras eram de perdão. Senhor, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E temos Simão, o Zelote. Seu apelido já diz muito sobre ele, um homem fervoroso, apaixonado pela verdade e pela justiça. Simão pregou em várias nações, incluindo a Síria e a Pérsia. A tradição relata que seu fim foi a crucificação, por se recusar firmemente a adorar os deuses pagãos. Mesmo em meio ao sofrimento extremo na cruz, sua proclamação era clara: somente Jesus é o verdadeiro Rei e Senhor. A fé inabalável de Simão nos inspira a resistir firmes, mesmo diante das maiores perseguições. Por fim, chegamos a uma história de advertência: Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e testemunhou seus milagres. Contudo, permitiu que a ganância e a traição enchessem seu coração. Por 30 moedas de prata, ele entregou o Filho de Deus para a crucificação. Quando a ficha caiu e ele percebeu a dimensão terrível do que havia feito, o remorso se transformou em desespero. Em vez de buscar o perdão, Judas escolheu um fim trágico. Como a Bíblia relata em Mateus, ele atirou as moedas no templo, retirou-se e tirou a própria vida. A história de Judas é um lembrete sombrio de que não basta apenas estar perto de Jesus. É preciso permanecer nele com um coração sincero e entregue. Então, qual é o legado desses 12 homens? Com exceção do traidor, 11 deles enfrentaram perseguições e mortes brutais por uma única razão: a fé em Jesus Cristo. Para eles, essa fé valia mais do que a própria vida. Eles pregaram, curaram, sofreram e morreram, mas a mensagem de Cristo não morreu com eles. Pelo contrário, floresceu. O sacrifício dos apóstolos foi como uma semente para a igreja. Hoje, mais de 2000 anos depois, o evangelho que eles corajosamente espalharam pelo mundo chegou até você e a mim. As vozes deles ainda ecoam, nos chamando para sermos discípulos de Cristo, prontos para amar, perdoar e permanecer fiéis. Não importa o custo, que o testemunho desses homens de fé reacenda o fogo no seu coração. Que você nunca se envergonhe da sua fé e possa declarar com convicção: eu sigo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, por favor, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e que Deus abençoe sua vida.